número de casos confirmados. Esse tipo de uso é de não viajar. E as academias esportivas públicas e privadas estão fechadas por prevenção ao novo coronavírus. Olá! O presente documentário é referente à disciplina de Organização Político-Administrativa e Garantias Constitucionais do curso de Bacharelado em Direito. O grupo é composto por 8 pessoas: eu, Aline Rafaela, Maria Clara Carvalho Aires, Matheus Amorim, Gilvan Paes, Yuri Felipe, Hortência Lohana Salazar, Andriele Vasconcelo e Beatriz Neves. Temos como tema principal a autonomia dos estados e municípios aplicada no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E a problemática é falando de como os estados-membros são dotados de autonomia, que pode ser evidenciada em razão da capacidade de auto-organização e normatização própria, autogoverno e autoadministração. Durante o atual período de pandemia e calamidade nacional e mundial, um dos principais fatores que se destacam é a supremacia constitucional e a decisão do STF em manter a autonomia dos estados e municípios no combate à pandemia. Agora nós iremos falar um pouco sobre a história do vírus e impactos na realidade. Algumas curiosidades sobre o nome. O novo coronavírus ele é chamado cientificamente de SARS-CoV-2. SARS porque é uma abreviação de uma síndrome chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave. CoV é uma abreviação de coronavírus, que é a família do vírus que ele pertence. O número 2 porque ele é muito parecido com uma outra espécie de coronavírus que quase virou uma pandemia em 2002, chamada SARS. Pontos importantes sobre a origem. Em dezembro de 2019, na República Popular da China, província de Hubei e cidade de Wuhan, houve a identificação do Covid. A doença passou a ser pandêmica a partir de março de 2020, com impactos nas áreas da saúde, social e econômica. O primeiro caso no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo. A partir daí se iniciou as dificuldades sanitárias, políticas e econômicas, das quais não é possível saber quando será o seu término. Impactos da pandemia à economia brasileira. De abril a julho de 2020, as restrições de circulação de pessoas e de isolamento social imposta pelos municípios e estados-membros com o intuito de controlar o avanço do vírus provocaram impactos diretos no emprego e renda da população. Os trabalhadores informais foram atingidos primeiramente pela crise. Os formais mantiveram seus empregos por um curto período devido aos custos de demissão e de contratação que as empresas teriam que arcar. Contudo, as micros e pequenas empresas são as mais afetadas, visto que apresentam dificuldade na gestão de caixa. Os setores mais afetados são os de alimentação fora de casa, turismo e de transporte, ressaltando que o setor empresarial brasileiro é composto por aproximadamente 99% de micro e pequenas empresas, MPE, as quais correspondem a 52% dos empregos formais do setor privado. Olá, me chamo Maria Clara e hoje eu vim falar sobre supremacia constitucional e restrição de direitos fundamentais em períodos de pandemia. Bom, o que é supremacia constitucional? É fato de que a Constituição ela é a pedra angular do sistema jurídico e político do nosso país. Em decorrência disso, pode-se afirmar que em um sistema jurídico dotado de supremacia constitucional, todas as normas constitucionais, independente do seu conteúdo, elas são equivalentes em termos de hierarquia e dotados de supremacia formal em relação às demais normas infraconstitucionais. Restrição de direitos em períodos de pandemia. Devido ao terrível momento que estamos vivendo e enfrentando, estão sendo tomadas medidas que limitam os direitos humanos e fundamentais por todas as partes, como, por exemplo, lockdown, quarentena, bloqueio de portos, aeroportos, rodovias, exames médicos compulsórios, entre outros. Então, eu vou falar sobre 2 dos direitos fundamentais que foram restringidos nesse período de pandemia. Bom, o primeiro é o direito de locomoção. É garantido no artigo 5, inciso 15, que prevê: é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo assim qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar ou sair com seus bens. E um exemplo que esse direito foi quebrado. O que aconteceu? Na China, eles resolveram implantar na casa das pessoas circuitos fechados de TV para verificar se as pessoas estavam mesmo cumprindo o isolamento social, a quarentena.
E em alguns estados também foi decretado o distanciamento social, a quarentena, o lockdown. O segundo direito fundamental que foi restringido nesse período de pandemia foi o exercício da liberdade religiosa. Com o fechamento das igrejas, consequentemente, os cultos eles foram proibidos, a não ser que houvesse transmissão online. E como sabemos, nem todo mundo tem internet em casa e acesso a ela, né? Então, assim foi quebrado, violado o direito à liberdade religiosa dessas pessoas. Ainda sobre o exercício da liberdade religiosa, a Constituição, no artigo 5, inciso 6, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, proteção a locais de cultos e suas liturgias. E eu gostaria de frisar que existem direitos que não podem ser suspensos e nem violados, nem mesmo em situação de emergência, como, por exemplo, direito à vida, direito ao nome, proteção da família, direitos políticos, entre outros direitos. O Supremo Tribunal Federal, conhecido também como STF, tomou mais de 10 mil decisões relacionadas à pandemia da Covid-19. A pandemia provocou mudanças na pauta do Poder Judiciário e na forma de fazer os julgamentos. O STF realizou sua primeira sessão por videoconferência da história em abril de 2020. Daquele mês em diante, a Corte viria a se debruçar em mais de 8 mil processos relacionados à Covid-19. No total, foram mais de 10 mil decisões proferidas sobre o assunto. Uma das decisões mais importantes que saiu do Supremo aconteceu em abril e é motivo de queixas até hoje por parte do presidente Jair Bolsonaro. Os ministros determinaram que estados e municípios também têm competência para impor medidas restritivas à população no combate ao coronavírus. Bolsonaro afirma que essa política contribuiu para perdas de empregos e afetou seriamente a economia. Como são muitas as decisões tomadas pela Suprema Corte, eu gostaria de citar as mais importantes. Dentre elas, temos operações policiais no Rio de Janeiro. Em junho de 2020, Luiz Edson Fachin decidiu suspender a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante o período da pandemia do novo coronavírus. Daquele mês em diante, as operações passaram a poder ser deflagradas somente em casos excepcionais. A polícia ainda tem de justificar as medidas por escrito e comunicá-las ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Outra decisão importante que foi tomada pelo STF foi justamente a imunização obrigatória. O plenário decidiu em 17 de dezembro de 2020, por 10 votos a 1, autorizar a vacinação obrigatória no país contra a Covid-19. Os ministros, no entanto, concluíram que isso não pode ser feito por meio da força ou de constrangimento aos cidadãos. Devem ser aplicadas medidas restritivas a quem se recusar a receber a dose. Para finalizar, quero citar uma das medidas importantíssimas que aconteceu em período pandêmico, foi que o STF decidiu que estados e municípios podem proibir cultos na pandemia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que prefeitos e governadores podem proibir a realização de cultos religiosos presenciais para conter a disseminação da Covid-19. A decisão da Corte não obriga o fechamento total de templos religiosos. No entanto, os governadores, prefeitos que quiserem adotar as medidas estão liberadas pelo STF.
Olá, me chamo Hortência Lohana e irei abordar sobre a postura e autonomia dos Estados-membros em relação à pandemia do Covid-19. Os Estados-membros, em geral, juntamente com o governo federal, estão seguindo todas as recomendações da OMS, onde as tais recomendações são o uso de máscara, o distanciamento social, o uso de álcool em gel, as fortes campanhas de conscientização sobre o risco da pandemia para a humanidade, a conscientização das pessoas ficarem em casa nesse período de pandemia e se saírem somente em último caso, entre outras medidas. Irei falar um pouco sobre alguns estados, na verdade 3 estados, que é o estado de São Paulo, onde as suas medidas preventivas e de combate estão no foco na área da saúde, com a contratação de novos profissionais para a saúde, com a ampliação de mais hospitais, com as conscientizações sobre o uso da máscara, do álcool em gel, do distanciamento social, passando em todos os canais de comunicação possível para a população, entre outros. No estado do Rio de Janeiro, está sendo seguido todas essas recomendações da OMS, assim como no estado de São Paulo, mas no estado do Rio de Janeiro já tem um diferencial para a rede da educação, onde os alunos da rede pública que estão com aulas remotas estão recebendo um auxílio de cestas básicas. Trazendo para o Maranhão, o governo do Maranhão ele está seguindo todas as recomendações da OMS, assim como os 2 outros estados citados. Com foco na educação, o governo do Maranhão continua com as aulas da rede pública suspensas e nas instituições privadas, algumas já retornaram presencialmente para as instituições, com todas as recomendações sendo seguidas e com o sistema de rodízio, onde um grupo de alunos vai até a instituição e o outro fica em casa de maneira online. Na economia, quando se teve o maior pico da pandemia, o estado do Maranhão, por meio de decretos, fechou todo o comércio não essencial. Com o avanço da estabilidade da pandemia, houve-se já a abertura desse comércio com recomendações e restrições, até mesmo na quantidade de pessoas. Essas foram todas as medidas adotadas pelos Estados-membros em relação à pandemia do Covid-19. Os municípios possuem autonomia própria para legislar sobre seus interesses locais, uma vez que o Estado não põe o município como submisso e muito menos o prefeito é submisso ao governador. Com isso, os municípios têm previsto em lei, na Constituição Federal, que eles têm poder de legislar sobre interesses próprios. Com o período de pandemia, ficou um pouco mais claro isso, uma vez que alguns decretos estaduais que englobavam todo um estado que possui diversos municípios, enquanto municípios tinham decretos um pouco diferentes, um pouco mais flexibilizados, por conta das diferenças. Essas diferenças podem ser citadas na economia, na educação, entre outros, até mesmo na saúde. Como, por exemplo, na nossa cidade, o Caxias do Maranhão, os ensinos públicos, desde o começo da pandemia até agora, se encontram indisponíveis apenas de forma remota, enquanto o ensino privado, como por exemplo da nossa própria faculdade, no começo foi de forma remota, mas com o avanço da pandemia e com os números até caindo um pouco, foi mais flexibilizada a volta às aulas presenciais. Com isso funciona, por exemplo, também o comércio e o lazer. Um exemplo disso é o shopping mesmo, que no começo da pandemia estava fechado, mas agora já se encontra possível a circulação nele, com número reduzido todo o tempo e com toda a segurança necessária. Com isso, concluímos que o Estado tem poder de fazer decretos com auxílio, enquanto os municípios têm autonomia própria para decidir o que é melhor dentro da situação em que o município vive.
Olá, me chamo Beatriz Neves e vou falar sobre as decisões judiciais tomadas contra a pandemia. A mesma, atualmente, ela traz a necessidade de uma interpretação consequencialista das decisões judiciais, ou seja, antes do tribunal, antes do juiz tomar alguma decisão, ele deve estar ciente de que vai ter alguma consequência, que vai lhe gerar alguma consequência a partir daquela decisão. Temos como exemplo a nossa pandemia, o que ainda estamos vivendo até hoje, e no começo da pandemia, lá em 2020, foi tomada a decisão, o isolamento social, conhecido também como lockdown. E ele interviu principalmente na economia. A taxa de desemprego subiu. Atualmente estamos com 14,6% de desemprego. O Brasil bateu recorde de desemprego. Além disso, temos os autônomos, que a sua renda caiu, pois eles não estão vendendo. O Brasil está em crise, então não tem como eles terem um retorno, não tem como eles terem um lucro. Além da economia, também foi intervido na escolaridade. E aí, as pessoas que faziam aulas presenciais, as aulas presenciais foram suspensas, estão de formas remotas. E as pessoas que não têm computador, as pessoas que não têm acesso à internet, como é que fica essa situação? Então, interviu tanto na economia, interviu quanto na escolaridade, interviu até numa parte pequena, mas interviu na questão de problemas psicológicos. As pessoas passarem mais tempo dentro de casa, ficam entediadas, as pessoas que já tinham depressão, que já sofriam de ansiedade, passar mais tempo dentro de casa, isso lhe prejudicou mais ainda. Então, essa decisão foi bem para a saúde da pandemia, das pessoas contra o Covid, mas em outra parte trouxe consequências. Então, atualmente tem que ter essa análise, tem que ter essa interpretação de toda e qualquer decisões judiciais. Diante a crise sanitária ocasionada pelo vírus Covid-19, a oposição ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se articulou para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar ações e possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia do vírus. Tal articulação foi bem sucedida. Logo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o Senado Federal abra a CPI do Covid-19 e também acatou o pedido dos senadores da oposição para obrigar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalar a comissão. Segundo o pedido original, apresentado por Rodolfo Rodrigues, o objetivo era apenas apurar ações e possíveis omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do Covid-19, mas esse escopo foi ampliado. Entre a primeira decisão do STF e a leitura dos requerimentos em sessão no Senado, o senador Eduardo Girão elaborou outro requerimento de CPI que contou com assinaturas necessárias para investigar o uso de verbas federais em estados e municípios, pois, conforme a pandemia do Covid-19 avança, assistimos diversas operações contra a corrupção envolvendo governadores e prefeitos. Fazendo uma análise comparativa do início da pandemia com os dias atuais, dados do G1 apontam que o primeiro caso de coronavírus no Brasil aconteceu em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo. Em 8 de agosto, menos de 6 meses depois, o Brasil chegou à marca de 100 mil mortes. Em janeiro de 2021, o Brasil ultrapassou 200 mil mortes. No início de março, um ano depois da primeira morte no Brasil, o país registrou a semana mais letal, chegando à média de 1.500 mortes por dia. O mês de abril de 2021 se tornou o mês mais letal da pandemia, com 67 mil mortes, ultrapassando o mês anterior com 66 mil. Em 113 dias deste ano foram registrados 195.949 mortes, contra 194, um pouco mais disso, em 289 dias da pandemia de 2020. Outro fator agravante é o impacto na economia. Segundo dados do IBGE, 13,8 milhões de pessoas ficaram sem emprego no Brasil. A taxa de desemprego chegou a 14,4% em agosto de 2020.
Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, a crise causada pela pandemia já deixou 3 milhões de pessoas sem trabalho no Brasil somente em 2021.